Olá pessoal, vamos então à resolução de mais um exercício de 3 dimensões do livro do Hibbeler, Estática Mecânica para Engenharia, exercício 2.119, o qual nos fornece um grampo que tem um parafuso com uma carga aplicada de 500 newtons na vertical. Ele pede que a gente determine quais são a força F1 e F2 que atuam ao longo do eixo A, o eixo ao longo do nosso grampo. Então ele quer saber a força que está nesse eixo aqui e a força que está perpendicular a ele. Então, essas duas forças aqui. Então, com essa solicitação, com o que ele pede para a gente calcular, a gente precisa decompor a força. Como a gente não tem os ângulos, a gente precisa determinar o vetor posição, que na verdade nos dá a direção do nosso grampo ali, na verdade ele nos dá os cossenos dos ângulos, que quem não sabe precisa dar uma olhada lá na teoria do livro do Hibbeler, que ele nos passa que o vetor posição na verdade é a mesma coisa que o cosseno de alfa, o cosseno de beta e o cosseno de gama. Então vamos lá, qual vai ser o vetor posição em x, em y e em z? Em x, o que a gente vai ter de vetor posição? Vamos lá, a força está para baixo, então a decomposta dela lá no eixo x vai ser essa aqui, vai ir para lá, vai ser menos 20. Em y, a decomposta vai acabar indo para a esquerda, então vai ser menos 40. Menos 20i, menos 40j. E a decomposta em z, a mais fácil de todas, está para baixo, então vai ser menos 40k. Aqui eu tenho certeza que alguns ficaram com dúvida, então vamos clarear para melhorar essa explicação. Vejam, a decomposta dessa força tem uma solicitação no grampo de 500 para baixo. Então, a nossa força, o grampo vai estar sendo solicitado desta maneira aqui, ó. E aí, se a gente decompor, ela está vindo daqui para cá. Se a gente decompor ela nos eixos, ele vai vir do 20 para o zero, do 40 em y para o zero e de cima para baixo. Tá? Por isso que foi tudo negativo. Muito bem, aqui a gente vai ter a resultante dessa decomposição aqui. Então vai ser a raiz de 20 ao quadrado. Não vou colocar o sinal porque menos, quando ficar ao quadrado, vai ficar positivo. Então eu nem vou colocar. Mais 40 ao quadrado, mais 40 ao quadrado. E aí o nosso vetor posição vai ser menos 1/3 i, menos 2/3 j, menos 2/3 k. E aí isso aqui é adimensional. Aqui em cima a gente tem milímetros, aqui em cima a gente tem milímetros. Então, esse aqui é o nosso vetor posição. É importante que quem não saiba o que é vetor posição dê uma olhada lá na teoria, leia o conteúdo para saber. Na verdade, isso aqui é o cosseno de alfa, isso aqui é o cosseno de beta, isso aqui é o cosseno de gama. Tá? Para todo mundo saber o que está calculando. Essa parte aqui de baixo da nossa equação na verdade, é o comprimento total do gancho, do grampo. Ou seja, seria como se a gente fosse colocar uma cota nele aqui. E essa medida, a raiz de tudo ali. Portanto, esse comprimento do grampo seria como se a gente pegasse e cotasse ele, e o tamanho dessa peça aqui vai ser a raiz de 20 ao quadrado, 40 ao quadrado, 40 ao quadrado. E a parte de cima ali é o pedacinho x, y e z desse mesmo comprimento. Então, é a decomposição do comprimento do grampo. Decomposição do comprimento. Agora, para a gente decompor, para a gente dizer essa força de 500 newtons para baixo, quanto ela incide no grampo, a gente vai usar o produto escalar, ou seja, a nossa força 1, que vai ser a força paralela ao grampo, vai ser igual à força de solicitação vezes o vetor unitário. Ou seja, a nossa força 1 vai ser igual a menos 500k vezes menos 1/3 i, menos 2/3
J menos 2/3 K. Importante. Quando a gente faz multiplicação de notação vetorial, K vezes I, 0. K vezes J, 0. Então, nem vou colocar. K vezes K, 1. Então, a gente vai ter menos 2/3 vezes menos 500. E apenas isso. O restante vai ser zerado. Só multiplica essas duas componentes. Portanto, nossa força 1, menos vezes menos, vai ser aproximadamente mais 333,33 newtons. Ou seja, essa aqui seria a nossa força paralela no grampo. Seria a força que temos aqui. Ao longo do eixo. Portanto, a gente pode caracterizar ela como uma força normal. Ao que parece, o grampo está preso aqui numa superfície, então seria uma força normal de compressão. E aí é que é importante, isso aqui vocês vão estudar lá em resistência dos materiais. Vocês vão seguir o exercício a partir daqui, dimensionando ele em função da tensão admissível, da tensão máxima, de um fator de segurança. Agora, o cálculo da força 2, a gente precisa fazer um raciocínio um pouco maior. O que acontece? Ele quer que a gente diga para ele qual é essa força aqui, que vai ser o nosso cisalhamento no grampo. Ou seja, a gente vai montar um triângulo, vamos fazer um pouco maior aqui para colocar encaixado, e essa aqui seria nosso 500, a gente puxa para cá. Ó. Temos um triângulo retângulo. Então, teríamos aqui a força de 500, aqui a força que a gente quer saber, e aqui a força que está no grampo, a força normal. Aqui ficou um pouquinho fora de escala, mas isso aqui é para ser 90 graus, tá, pessoal? Então, essa força vermelha a gente acabou de calcular, 333,33. Em azul aqui, a gente quer saber a nossa força 2. Portanto, como é que a gente faz para achar essa força 2? Pitágoras, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. 500 ao quadrado, 333 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. Isolando, a gente vai ficar com F2 igual a raiz, o quadrado de F2 virou raiz, de 500 ao quadrado menos 333,33 ao quadrado. F2 vai dar aproximadamente 373 newtons. E isso aqui é uma força cortante, seria uma força de cisalhamento. É a força que está tentando cortar, quebrar o nosso grampo.